Bom, pessoal, o tema hoje tá top demais. Amém? Tenho certeza que você vai amar e vai ser abençoado através dessa edição, dessa ministração da palavra de Deus. Amém? Eu amo, amo, amo pregar a palavra de Deus. Eu só queria ser mais eloquente. Amém? Que Deus nessa noite possa ter misericórdia e nos ajudar a trazer uma palavra que venha te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque assim eu creio que a palavra de Deus ela é abençoadora. Amém? Em cada detalhe a gente percebe que Deus tem sempre algo para falar, para tratar conosco, e essa noite não será de forma diferente. Amém? Soberano Deus e Pai, cuja presença estamos agora, nesse momento. A tua palavra diz: invoca-me no dia de tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te invoco nesse momento, pedindo a tua bênção, a tua direção, pedindo que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha trazer esclarecimento, revelação da tua palavra, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, o nosso tema hoje é como manter acesa a chama do Espírito Santo. Amém? O nosso tema é como manter acesa a chama do Espírito Santo. É uma chama que nós não podemos deixar apagar. Precisamos manter essa chama acesa, fazer sempre com que esteja cada dia mais viva dentro de nós. Eu queria deixar Levítico 6:13, eu achei super interessante, né, esse versículo, amei, adorei, amém? E foi baseado nele que nós estamos ministrando essa palavra. E diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Gente, vou repetir de novo. E ele diz assim que foi uma ordem, né, que Deus havia dado aos sacerdotes. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, né? Eles tinham que estar sempre colocando lenha, recebeu, né, essa ordem para colocar lenha no altar para que o fogo não viesse a apagar. Foi uma ordem dada, uma ordem divina para que não deixasse o fogo do altar se apagar. Amém? O altar é o nosso coração. Esse fogo tem que estar sempre ardendo, essa vontade de buscar, de conhecer, essa vontade de se aprofundar cada vez mais nas coisas de Deus, conhecer mais a Deus, haver uma entrega maior, enfim, né, se envolver mais com as coisas de Deus. Mas isso só acontece quando você coloca lenha. Se você não colocar lenha, o fogo do Espírito vai acabar se apagando, né? De que forma eu e você podemos manter essa chama acesa? É orando, é buscando o Senhor, é se envolvendo cada dia mais com as coisas de Deus. Se tem oração, vá para a oração. Tem vigília, vá para a vigília. Tem cultos normais, vá nos cultos. Tem adoração, vá no culto de adoração. Tem discipulado, vá no discipulado. Enfim. E às vezes as pessoas, elas se afastam tanto, elas criam argumentos, muitas das vezes, para não ir à igreja. Ah, Deus sabe por que eu não fui. Tá, amém. Deus sabe o porquê, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. É claro que Ele sabe, Ele é conhecedor de todas as coisas, mas o mais interessante é que a gente não percebe que os argumentos que a gente dá nem sempre são convincentes. Eu falo isso porque o que eu mais ouço das pessoas são desculpas.
esfarrapadas, a qual eu aceito, porque cada um é dono de si. Eu cuido da minha vida espiritual, eu cuido da minha comunhão, eu cuido do meu relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar que a nossa conexão com Deus venha a ser o quê? Interrompida. Você que usa as redes sociais, você que usa, né, o Facebook, o WhatsApp e outros, né, você sabe o quanto você fica doido quando você não tem conexão, quando a sua internet ela é interrompida, você fica doido, porque você quer ir lá checar o que está acontecendo. A mesma coisa a gente deveria ficar doido quando a gente não consegue falar com Deus. Mas Deus está sempre em cima do plano na nossa vida. Deus nunca é o primeiro na nossa vida. E a gente precisa mudar isso. E uma das coisas que pode fazer com que o amor ou o fogo do Espírito, a Bíblia nos fala, não extinguais o fogo do Espírito, ou seja, não apagar o fogo do Espírito. Não deixa que o fogo venha se apagar. Quando eu começo a inverter as minhas prioridades, e outrora era Deus, hoje Deus já não é mais a minha prioridade, eu corro o risco de apagar, ter a chama do meu coração apagada. Por quê? Porque eu não busco, porque eu não oro, porque eu não tenho mais comunhão com os irmãos, com a igreja. Tem pessoas que elas, além de ela não ir aos cultos, elas chegam atrasadas nos cultos. E ainda tem mais um agravante, mesmo elas chegando atrasadas no culto, elas ainda ficam batendo um papo no culto. Olha quantas coisas elas perdem com Deus. Quando você vai para a igreja, é para buscar o Senhor, é para fortalecer o seu espírito, é para alimentar o seu espírito, é para manter a chama acesa. Essa chama não pode se apagar. Olha o que o texto diz aqui, ó, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O teu coração é o altar. Então esse fogo do Espírito Santo precisa queimar dentro de você. Essa vontade precisa ser cada dia maior. Tem que ser uma vontade gigantesca de buscar, de adorar o Senhor, sabe? É ter prazer de servir, de estar na casa de Deus, de meditar na palavra, de buscar, né? Eu estava ouvindo uma pessoa falar e eu achei aquilo muito interessante. Ela falou assim, gente, eu não vejo nenhum vídeo, nenhuma pregação, nada, absolutamente nada. Eu falei, mas como isso? Você é uma cristã? Você é uma pessoa que prega a palavra e você não busca a palavra? Fica vendo vídeos, outros vídeos que, né? E depois vai subir no altar e vai falar o quê? Eu fiquei assim. E é por isso que naquele dia o culto foi vazio. Eu saí de lá vazia. E a pessoa ainda teve a coragem de falar isso em cima do altar. Eu fiquei, meu Deus, por isso que eu estou saindo daqui vazia. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Teu coração está cheio de quê? Está cheio de notícias, de informações que não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Claro, gente, que outras coisas são importantes, mas não tão importante a ponto de assumir o lugar que é de Deus na tua vida. Esse lugar jamais pode ser ocupado por outras coisas. O lugar de Deus é o lugar de Deus. O horário de Deus é o horário de Deus. O dia de Deus é o dia de Deus. Acabou, né? A gente não fala assim, ó, hoje é o meu dia, não tem para ninguém. Então, faça isso. Hoje é o dia de Deus. O dia de Deus não é para ninguém. Organize a sua vida de forma que você tenha tempo para buscar o Senhor, nem que seja pelas madrugadas. Mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo. Meu filho, dá-se um jeito. Porque se fosse para fazer outras coisas, nós daríamos um jeito.
nós faremos qualquer coisa, mas a gente ia naquela festa, ia no encontro com aquele amigo, aquele namorado, enfim, a gente ia dar um jeito, cansado, mas a gente ia dar um jeito para chegar até lá. Então dê um jeito para chegar até a Deus, porque Ele é importante, é o mais importante da sua vida. Então ele fala aqui, né, em Levítico diz assim, a ordem foi para não deixar o fogo se apagar, de maneira que o sacerdote tinha que trabalhar para manter o fogo aceso. Ele haveria que tirar as cinzas com cuidado e colocar mais lenha para manter o fogo aceso toda manhã. Ou seja, diariamente o sacerdote tinha todo aquele trabalho de tirar aquelas cinzas, de colocar nova lenha para manter o fogo aceso. A ordem foi, não deixa o fogo se apagar. Gente, que coisa linda! Eu fiquei maravilhada, eu fiquei impactada com essa palavra. Porque antes de eu buscar alguma coisa, o Espírito Santo falou para mim, não deixa o fogo, a chama, ele falou, não deixa a chama se apagar. Você já viu quando você está no escuro, que você pega uma vela e aquela chama se apaga, né? A gente fica logo desesperado, porque está escuro, né? Como é que eu vou pegar outra, né? Aonde eu vou achar? E a gente fica até chateado, pô, a vela se apagou, a chama se apagou, não era para ter apagado. A mesma coisa na nossa vida espiritual, não deixa a chama se apagar. Busca o Senhor. Aí, a segundo ponto, como fazer a chama do Espírito de Deus? Como fazer acender a chama do Espírito de Deus, né? Como? Ah, apagou. Buscando, clamando, pedindo ao Senhor, tenha misericórdia, Pai. Senhor, quantas vezes eu lutei para não morrer, porque eu sentia que eu estava me distanciando. Quantas vezes, né, por estar ocupada com tantas coisas, às vezes a gente chegava, né, do trabalho cansada. O que eu fazia? Ia, deitava, mas eu comecei a orar, eu comecei a buscar. Deus, eu não quero morrer. Eu dobrava os meus joelhos e clamava ao Senhor, Deus, não me deixa morrer. É clamar, pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Vai tirando todo esse cansaço, vai tirando toda essa preguiça. Me ajuda. Quantas vezes eu gritava, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda porque eu não quero cair, me ajuda porque eu não quero morrer. Senhor, eu não quero me distanciar, Senhor. E aquilo foi começando a arder, a se aquecer novamente. Davi disse assim, olha, antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo que é tua palavra. Existe um período que a gente está andando errado. E quando Deus ele começa a chamar a nossa atenção, como foi o caso de Davi, permitiu que ele fosse afligido, para que ele pudesse guardar a palavra do Senhor. Aí ele falou, agora guarda a tua palavra. É a mesma coisa, né? Peraí, Deus está falando, não deixa a chama se apagar. Porque Deus, olha, quando Deus falou isso para mim, eu não tinha ainda encontrado esse versículo. Me veio um tema na minha cabeça, Deus falou assim, olha, não deixa a chama se apagar. Sabe por causa de quê? Às vezes eu não estou percebendo, mas a chama de Deus falou assim, ó, está se apagando, né? Porque Deus sabe que pouco tenho orado, Deus sabe que eu não tenho pegado Bíblia para ler, Deus sabe todas as coisas. Então ele falou, ó, tu tá morrendo, filho. Não deixa, acorda, começa a buscar. E é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos estar atento a todos os sinais que Deus nos dá. Porque existem períodos que a gente está enamorado, mas existem períodos que a gente está tudo bem na nossa vida, que a gente começa a ficar relaxado. A gente já não ora mais. Orar a gente ora, gente, mas eu não estou falando aquela oração de agradecimento, não. Aquela oração, gente, que a gente busca ao Senhor. Gente, eu orava 45 minutos. Hoje é uma vergonha. É 10 minutos. Não vou dizer que eu não oro. Eu oro. Mas olha o que eu dava antes em oração. E hoje, né? O quanto eu dou hoje em oração? Quase nada. Então é isso que nós precisamos ter cuidado.
não deixar essa chama se apagar. O segundo tópico foi como acender a chama de Deus, clamando, pedindo misericórdia, voltando a fazer as coisas que você fazia antes, né? Se esforçando para fazer as coisas que você fazia antes, né? Aí ele bota aqui, terceiro tópico, como cuidar para não apagar o fogo do Senhor em nossas vidas. São 3 perguntas que basicamente as respostas são as mesmas. São 3 perguntas que basicamente as respostas são as mesmas. A primeira foi como manter a chama do Espírito, né? Estou sendo acesa, meu Deus do céu. Das coisas, como manter acesa a chama do Espírito? Como? Orando, buscando, jejuando, se envolvendo, participando mais dos cultos, né? Sendo mais assíduo aos cultos, às reuniões, estando mais presente às reuniões. A segunda foi como fazer acender a chama do Espírito Santo de Deus. A mesma coisa, gente. Buscando, orando, clamando por misericórdia. Senhor, me ajuda, né? Gritando, suplicando ao Senhor. E a terceira foi como cuidar para não apagar o fogo do Senhor em nossas vidas. Então, são 3 perguntas que basicamente as respostas são as mesmas. E nós precisamos cuidar, clamar, orar, nos envolver e procurar acordar as madrugadas. Orar, ainda que você não tenha problemas, todos nós temos, mas ainda que você não tenha motivos, né, para estar sempre orando, ore pelos outros. Mas a minha vida está tudo bem, graças a Deus, só tenho que fazer a oração do agradecimento. Ore pelos outros, né? Porque quando você ora pelos outros, Deus vai estar te abençoando no nome santo de Jesus. Amém? Gente, compartilha aí, nos ajuda com o nosso canal. Amém? Eu não quero parar, mas se não tiver quem nos acompanhe, a gente acaba parando. Mas eu não vou parar não, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Graças e paz.